Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é: o que esperar da Síria após a saída de Assad? Eu estou aqui com um querido amigo do nosso canal, que é o João Ricardo Dornelles. Ele é professor da pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, é professor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. E, além disso, o João Ricardo também é um atento observador da cena internacional, produzindo análises para o site do Narrativas Críticas, do canal Yaras e Pagus, cuja, digamos assim, as transmissões eu recomendo com muito entusiasmo, não é? Essa semana, a gente foi surpreendido, né, com essa repentina queda, né, do Bashar al-Assad, né, depois de anos e anos à frente dos negócios de Estado da Síria, né, uma coisa que passou de pai para filho, né, passou do Hafez Assad para o Bashar al-Assad, né, e gerando na comunidade internacional uma enorme perplexidade, né? A gente sabe que eu tenho certeza que eu estou submetendo aqui o João Ricardo a uma tarefa difícil, mas a gente sempre tenta, né, produzir cenários do que pode acontecer daqui para frente, né? Então eu gostaria de agradecer muito a presença dele aqui conosco hoje e, em seguida, já disparar a pergunta, né? Quer dizer, o que esperar da Síria após o afastamento de Assad? Bom, Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário, né, que as pessoas vão assistir. E, bom, nós fomos realmente surpreendidos, a sensação que todos tinham é que estava tudo mais ou menos, né, não é pacificado, porque o Oriente Médio vivia já uma situação bem complexa, né, e a gente vinha acompanhando a questão da Palestina, a invasão do Líbano, as pressões em relação ao Irã, um cenário de escala, né, escalando um cenário bélico. E, de uma forma, para muitos, surpreendente, e, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, como se deu a queda do governo sírio, né, do Bashar al-Assad, e, enfim, quer dizer, em poucos dias, podemos dizer assim, né, quer dizer, pouco mais de uma semana, né, acho que, se não me engano, 11 dias que ocorreu exatamente essa queda. E, ao mesmo tempo, alguns elementos importantes, né? Essa ofensiva que se dá em relação ao governo que caiu, ela se dá logo depois, né, do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Cessar-fogo que Israel viola, né? Normalmente faz parte, né, do DNA, né, do Estado de Israel, não cumprir acordos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante para mapear, num tempo curto aqui, muito rapidamente, até uma história, o histórico muito rápido, né, de como é que é isso daí, independente de simpatias ou não em relação ao governo sírio que caiu, ao governo do Bashar al-Assad, né? É importante a gente dar conta que isso daí não começa agora, tem todo um processo que se dá, né, a partir da chegada ao governo do pai dele, Hafez al-Assad, que foi governante da Síria entre 1970 e o ano 2000. Né? E aí é importante o seguinte, tanto o Hafez al-Assad, né, quanto, enfim, toda uma tradição na Síria, no Iraque, no Egito, que vem ainda dos anos 50, em alguns países árabes, né, da formação de um partido, que é o Partido Baath. Esse Partido Baath é um partido nacionalista, pan-arabista, teve um nome importante no passado, nos anos 50 e anos 60, né, do Gamal Abdel Nasser no Egito. Inclusive, a Síria e o Egito formaram um único país entre 1958 e 1961, República Árabe Unida, passou a ser um país só, né, cuja capital
era Cairo, enfim, e que sempre teve uma posição de contraposição, podemos dizer assim, às potências ocidentais, inclusive com traços até muito significativos de políticas socialistas, enfim, não quer dizer que isso aí se manteve durante o tempo, né? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente notar que os governos desses partidos, que, para um olhar ocidental, dentro da concepção da democracia ocidental de corte liberal, são autoritários, têm traços autoritários, no contexto do Oriente Médio, são governos, né, como foi o governo do Saddam Hussein, que eu também não tenho nenhuma simpatia, mas que eram governos de estados laicos, estados, né, multiétnicos, estados, né, inclusive com pluralidade religiosa, né, mantida e até estimulada, quer dizer, com uma relativa, é importante colocar, garantia, né, de alguns direitos civis relacionados a isso. Não quer dizer que outros direitos, para um olhar da lógica do Estado liberal ocidental, né, talvez não existisse. Bom, então esse histórico é importante por quê? Porque a partir de 2000, quando morre o Hafez al-Assad, assume o seu filho, que é médico, né, que é o Bashar al-Assad. Durante muito tempo, né, até 2011, esse governo até tinha uma relativa popularidade dentro, com índices, podemos dizer assim, né, de aceitação bem grandes dentro da Síria, né, da população síria. E, a partir de 2011, por que 2011? Porque 2011 começa, no contexto das guerras híbridas, as chamadas Primavera Árabe. Né? No rol disso vai a questão, né, na Ucrânia, né, como é que é? A revolução lá, né, enfim, da Praça Maidan, aí entra também a Dilma, o governo aqui brasileiro, quer dizer, ou seja, é um contexto em que a geopolítica está colocando uma mudança no tabuleiro internacional e que afeta também os países, né, da região do Oriente Médio, e que, no contexto da Síria e outros países, foi chamado de Primavera Árabe, né? E que ali começa e prepara o terreno exatamente para o surgimento da Guerra Civil, né, que se inicia e que aumenta principalmente a partir de 13, 14, 2013, 2014, enfim, e depois ela retrocede. Nessa Guerra Civil é formado um exército chamado Exército Livre da Síria, pró-ocidental, com recursos ocidentais, com dinheiro ocidental, né? Mas, ao mesmo tempo, financiado pela Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? As monarquias absolutistas, ultra-reacionárias do Oriente Médio, surge, né, o ISIS, surge o Estado Islâmico, né? O jihadismo islâmico, né? Inclusive com rachas, com dissensões da Al-Qaeda, que também tinha vindo dessa tradição, né? E que, posteriormente, passa a ser apoiado também pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, e levando a uma confusão tremenda ali na região, e, inclusive, né, o envolvimento da própria Rússia no conflito, apoiando o governo do Bashar al-Assad, né? E, a partir desse momento, os Estados Unidos, inclusive, muda de posição, né, e passa também a se colocar contra aquele que eles apoiavam anteriormente, que era o ISIS, né, o Estado Islâmico, né, os cortadores de cabeça, para quem se lembra disso daí. Bom, nesse tempo todo, a gente tem visto que deu uma, quer dizer, a Guerra Civil acabou, não quer dizer que podia ter pequenos conflitos, alguma coisa assim, né? E, de poucos dias para cá, né, quer dizer, 2 semanas, alguma coisa para cá, voltou a estourar isso daí. Na minha opinião, e escutando alguns comentaristas mais qualificados do que eu, até porque entendem melhor essa situação, né, existe uma conjunção de situações, inclusive, né, da oportunidade, como se foi colocado, a questão do, né, do tensionamento no Oriente Médio, com a presença dos Estados Unidos, a questão de Israel, o avanço de Israel, né,
sobre o Líbano, né? As ameaças em relação ao Irã, né? E, ao mesmo tempo, a questão, né, de alguns apoios que o governo Bashar al-Assad teria, principalmente da Rússia, né? Inclusive as únicas duas bases fora do território russo, né, militares da Rússia, são na Síria, né? Estão lá, inclusive, até agora, né? Então, são na Síria, né? E a Rússia envolvida com a questão da Ucrânia, ou seja, é uma conjugação de uma série de fatores e que, quer dizer, ao mesmo tempo, a debilitação, né, do Hezbollah, que era também um polo de apoio militar, né, dentro da Síria ao governo do Bashar al-Assad, fez com que, né, essas forças variadas e contraditórias elas se lançassem em relação a derrubar o governo. E essas forças, elas são forças, né, que são, na verdade, três forças. São quatro forças presentes nessa configuração, forças militares. O governo que perdeu, né, o exército sírio, o exército oficial do Estado né, sírio, do governo Assad, que foi derrotado, né, que foi derrubado, né? Enfim, o HTS, né, é um nome árabe aqui, que é Hayat Tahrir al-Sham, né, que tem segmentos que vêm do ISIS, do Estado Islâmico, né, da Al-Qaeda, um dos líderes, inclusive, que agora é o que tem aparecido na imprensa, cortou um pouco a barba para ficar um pouco mais aceitável para o Ocidente, que era um cortador de cabeças, né? Ele vinha da Al-Qaeda e vinha depois do ISIS, do Estado Islâmico, né? Quer dizer, e agora faz parte desse grupo do HTS, que chega a Damasco e derruba. Mas não tem somente essa força militar, né? Existe uma outra força militar que faz parte dessa frente, né, que tem contradições e lutavam anteriormente entre eles, mas que se juntam para derrubar o Assad, né, que é o Exército Nacional Sírio. E o Exército Nacional Sírio é financiado, armado, né, pela Turquia, pelo Erdogan, né? Quer dizer, os interesses da Turquia dentro desse processo. Os interesses da Turquia, eu acho que tem dois motivos. Um dos motivos é a questão do próprio interesse do Erdogan e da própria Turquia de ser um protagonista central na questão do Oriente Médio, né? Inclusive, quer dizer, se vê muito o papel do Erdogan internamente dentro da Turquia, a questão do nacionalismo, a questão uma série de posições, reconstruir uma grande Turquia, né? Recompor o que foi o Império Otomano, não necessariamente em termos de expansão, mas em termos de protagonismo dentro daquela região, inclusive no mundo muçulmano, né? No mundo muçulmano, tendo esse papel. E, por outro lado, cresce dentro dessa luta contra o governo enfim, do Bashar al-Assad, né, os movimentos ligados aos curdos. Aqui vale um parênteses importante. Os curdos, quer dizer, é um povo de cerca de 30, 40 milhões de pessoas, né, que estão distribuídos em 4 países. 20% da população turca na Turquia são de curdos, né? 15% da população do Iraque são de curdos, né? 10% da população da Síria são de curdos e 5% da população do Irã são de curdos. E eles têm, né, uma língua, uma cultura, têm toda uma luta própria e uma luta para, né, o que é chamado Kurdistão, né, que seria a formação do seu Estado nacional, né? E é uma luta que, principalmente, que logicamente tensiona, né, todos esses países, mas que tinham, quer dizer, em alguns momentos, né, acordos, mas que, em relação à Turquia, quer dizer, é uma luta encarniçada. Os governos turcos, antes mesmo do Erdogan, e agora, há muitos anos com o Erdogan, né, quer dizer, é uma guerra aberta e o Erdogan, né, enfim, quer dizer, investe dentro da Síria também, né, em relação
a esse fortalecimento dos curdos. Os curdos, né, na Turquia, eles são hegemonizados por um partido chamado PKK, que é um partido de origem marxista. Hoje é um partido socialista, de esquerda, bandeiras vermelhas e coisa e tal, né? Mas ele não é que se afastou completamente do marxismo, mas ele se flexibilizou para temas identitários, temas variados, né, dentro do Kurdistão turco, né, que é o PKK. O PKK é o Partido dos Trabalhadores Curdos, né, é o nome, quer dizer, na tradução, né, e que apoia os curdos dentro da Síria e desse movimento, né, quer dizer, militar, dessa frente militar curda na Síria, que a luta não necessariamente era derrubar o Assad. Né? Derrubar o Assad seria para conseguir, não é para ter um governo na Síria, era para ter um governo no território que é o território em que eles ocupam, né? No sentido do Kurdistão. Por que eu fiz esse cenário aqui? Né? Porque eu acho que é importante. Porque esse cenário, aparentemente todo organizadinho assim, eu acho que vai trazer, e eu estou ficar de olho na hora aqui, uma confusão danada, que já está presente. Né? Quer dizer, o Mohamed, né, Abu Mohamed Jolani, que é esse líder, né, do HTS, que é, quer dizer, faz parte do jihadismo islâmico, que vem do nascedouro da Al-Qaeda e do ISIS, ele já está ocupando um espaço. Acho que está um jogo, né, em relação a isso. Dentro desse processo, eu acho que Israel aproveitou e começou a destruir tudo que vinha pela frente, principalmente, né, a partir do Líbano. Né, o exército sírio, o exército oficial que existia até agora, sírio, não existe mais, foi destruído. Né, a Força Aérea Síria foi completamente destruída, né, principalmente por Israel. Né, a Marinha da Síria, que não era nenhuma marinha enorme, mas também foi completamente destruída. Né? Tem-se notícias, embora todo mundo batendo palmas, se por um lado, mostra a imagem, estão abrindo as prisões, não sei o quê, tem ao mesmo tempo, né, notícias de perseguição a cristãos maronitas, né, algumas, né, segmentos. Então a gente não sabe muito bem ainda o que vai acontecer. É uma situação instável, uma situação que essa frente que, vamos chamar, derrubou o governo, né, do al-Assad, né, ela possivelmente pode se desfazer muito rapidamente e começar uma sequência de guerras civis. E já apontando, né, para o final, a gente pode perguntar aqui, quem venceu isso ou quem está vencendo e quem está perdendo nessa história aqui. Né? Quer dizer, eu acho que quem perde imediatamente é a Rússia, o Irã, a China e o Hezbollah. Né? Eles são perdedores disso daqui. Os vitoriosos momentâneos, o maior vitorioso nesse momento para mim e para alguns analistas que eu tenho visto, é a Turquia, né? Com interesses distintos, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né, são os vencedores, os vitoriosos, né, desse momento. Com vitoriosos, né, momentâneos, vitoriosos que, quer dizer, que batem palma, mas não necessariamente vão ter frutos em relação a essas contradições que vão ocorrer, ou possivelmente vão ocorrer daqui para frente. Estados Unidos, Israel e a União Europeia, né, não necessariamente vão ser contemplados nisso daí, embora nesse momento estão se sentindo vitoriosos, porque isso ataca o Irã, isso ataca, né, alvos que, quer dizer, nesse cenário daí, né, nesse cenário que vem daqui para frente. Vamos dar um exemplo. O Hamas celebrou a queda do Bashar al-Assad, né? Embora o Hezbollah não, uma semana atrás, em relação à questão palestina, né, e em relação à questão do próprio Líbano, né, dos ataques ao Líbano, Hezbollah e Hamas, né, que vem de orientações diferentes dentro do campo militar e religioso e político, né, estavam irmanados, principalmente pela questão palestina.
né? Então, a gente tem um cenário bem confuso, né? É um cenário que a gente tem que acompanhar o dia a dia, né? Eu tenho tentado acompanhar isso. Eu não sei se eu consegui, né, colocar alguns elementos para essa análise, né? Mas, com certeza, eu acho que a gente tem que começar a ficar atento à possibilidade de uma continuidade de conflito, apesar de, enfim, os próprios atores estarem falando em moderação, enfim, mas possíveis conflitos internos dentro da região toda e da Síria. Muito obrigado, João Ricardo, por esse seu ponto de partida, né? Diante de uma realidade que ainda é muito difícil, né, de ser, digamos assim, a gente conseguir traçar cenários que não se movam na areia, né, feitos Não, em cima da só areia. uma coisa, e eu não quero Não, por favor. pegar muito tempo, quer dizer, porque o grande perigo que já está começando a ocorrer, né, de poucos dias para cá, é um processo de balcanização da Síria. E aí eu me lembro do próprio Iugoslávia, falando de Balcãs, né? Da Líbia, do Afeganistão, do Iraque, Sim. ou seja, um desmembramento completo, um desaparecimento até do que era a Síria, né? Sim. Então, é complicado. Verdade. Isso. Então, muito obrigado a você, João, tá bom? Obrigado a você, Marcelo. E você sabe que certamente voltaremos a conversar sobre esse assunto, sem dúvida. Vamos lá. Tá bom? Um abraço para todos. Um abração. Para você, Marcelo. Obrigado. E como eu sempre faço aqui, peço que quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu, chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado, viu?